Olá pessoal, vamos dar início à correção das atividades aí do módulo 2 de Geometria, tudo bem? Falando sobre prismas e pirâmides, ok? Vamos lá. Primeira questão, calcule o volume de uma pirâmide quadrangular regular cuja apótema e aresta da base medem 5 e 8 respectivamente. Então a apótema mede 5 e a aresta da base mede 5, ou mede 8, certo? Como a base é um quadrado, 8 e 8, beleza? E aí ele pergunta qual é o volume dessa pirâmide. Lembra que pirâmide tem o volume dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. A gente precisa aí da altura. A base eu já tenho, a base é um quadrado 8 por 8. Mas a altura a gente não encontrou a altura ainda, então vamos determinar essa altura primeiro. E essa altura pode ser determinada usando essa apótema da pirâmide, que é 5, e essa medida aqui que parte do centro da base do quadrado até a lateral do quadrado, tá? Que no caso aí é a metade da aresta do quadrado, metade da aresta da base, ou seja, 4. Usando o teorema de Pitágoras aí, já que é um triângulo retângulo aí nesse centro, a gente tem que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Então a gente tem 25 igual a 16 mais h ao quadrado. Isso nos dá que 25 menos 16, que é 9, é igual a h ao quadrado. Passa esse 16 para o outro lado com sinal contrário. Então fica 25 menos 16, que é 9. Isso vai nos dar h igual a 3. Tá? Só tirar a raiz quadrada do 9. Voltando ao volume, então a gente vai ter a área da base é um quadrado, então 8 vezes 8, e a altura é 3. Isso vai nos dar, então, dividido por 3, pode simplificar 3 com 3, e aí a gente tem 64 metros cúbicos. Esse é o volume dessa pirâmide, ok? Vamos para a próxima. Um enfeite formato de pirâmide regular de base quadrada tem lado da base medindo 10 e altura 30. Lado da base medindo 10 e altura 30. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Bem simples, você já tem a base e você já tem a medida da altura, então basta calcular. Base é um quadrado, 10 vezes 10, e a altura 30. Então, o volume vai ser igual a 3.000 dividido por 3. Volume igual a 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? Bem tranquila essa, hein? Bem fácil. Próxima, terceira questão. Pirâmide de Kelps, conhecida como a Grande Pirâmide do Egito, sua base quadrada tem aproximadamente 230 metros de aresta. É grande, muito grande. E altura de 137 metros, também muito grande. Qual é o volume aproximado dessa pirâmide? Bem, a gente já tem a base e já tem a altura. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso vai nos dar 230 vezes 230 vezes a altura, 137. Tudo dividido por 3. Volume vai ser igual a, vou calcular aqui na calculadora, né, para a gente ser mais rápido, 230 vezes 230 vezes 137. Isso é um total de 7.247.300 dividido por 3. E aí quando eu divido por 3, não dá um valor exato, vai dar aproximadamente aí 2.415.766 aproximadamente, tudo bem? Então, só procurar aí 2.415.767 aqui, ó, valor mais próximo, valor aproximado aí, ok? Bem tranquilo, só é um continho com cálculos grandes, mas era tranquilo. Qual a altura da pirâmide quadrangular regular cuja aresta da base mede 6 raiz de 2 e a aresta lateral mede 10? A aresta lateral é essa aresta aqui, ó, inclinada, que sobe, não é a apótema, certo? E aí ele pergunta qual é a altura da pirâmide. Bem, para isso a gente vai fazer esses cálculos aí. A altura da pirâmide é dada por esse segmento interno aqui, ó, tá?
Mas para a gente chegar nele, a gente vai precisar fazer umas manipulações aí. Teoricamente, para a gente calcular esse segmento interno aqui, a gente vai usar uma aresta da lateral, que é 10, e a gente vai usar essa medida aqui, ó, que eu não tenho, vou chamar de x, certo? Não sei quanto é ela, vou chamar de x. Então, inicialmente, a gente vai calcular esse x. E onde é que eu vou calcular esse x? Através desse triângulo interno que a gente tem aqui dentro. A gente tem um triângulo interno aqui, ó, na base. E esse triângulo é um triângulo retângulo, porque é um triângulo retângulo, porque essa medida aqui, ó, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, da base, certo? E aí nesse triângulo retângulo da base, eu tenho aquela medida interna lá também, que mede a metade da aresta, ou seja, 3 raiz de 2. E aí você vai ter o seguinte, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, a gente tem hipotenusa x ao quadrado, tá? E tem os dois catetos. Um aqui, que mede 3 raiz de 2, que é a metade só da base. 3 raiz de 2. E o outro cateto aqui dentro, que também é 3 raiz de 2. Esse cateto, tanto esse cateto quanto esse é 3 raiz de 2. Aqui é o ângulo de 90 graus, certo? Beleza? Metade da aresta da base. Isso aqui já vai nos dar o x. O x aqui vai ser igual a 9 vezes 2 mais 9 vezes 2. Então, 18 mais 18, x ao quadrado é igual a 36. Isso quer dizer que o x é raiz de 36, 6. Beleza. Encontrou o x, o que a gente faz? Substitui, coloca esse x ali. E aí agora a gente usa esse triângulo azul aqui para poder determinar a altura. E aí aqui a gente vai ter 10 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado. 100 h ao quadrado mais 36. Então 100 menos 36 é igual a h ao quadrado. 64 é igual a h ao quadrado, isso implica que h vai ser a raiz de 64, ou seja, 8. Essa é a medida h. Certinho? Mais complexa, mas também é tranquila de resolver. Qual o volume de uma pirâmide quadrangular regular cuja aresta da base mede 6 raiz de 2 e a aresta lateral mede 10? Agora eu quero volume. Lembra que volume é isso, certo? Então, a aresta da base já tem, então a área da base é tranquila, porque isso aqui é um quadrado, então eu consigo calcular a área desse quadrado. E a altura eu ainda não tenho, mas observa que essa pirâmide é a mesma pirâmide que a gente tinha trabalhado lá no caso anterior. A gente já tinha calculado a altura dela lá no caso anterior. A altura dela é 6. Então é só usar isso. O volume vai ser igual à área da base 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2 vezes a altura, que é 6, dividido por... A altura era 8, desculpa. A altura era 8. 8. Nada de 6. É 8. Então aqui vai ficar... O volume vai ser igual a 36 vezes 8, que dá... Multiplica os de fora primeiro. 36 vezes 8, que dá 288. E vezes 2, que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Isso dividido por 3. Volume vai ser igual a 288 vezes 2, 576, dividido por 3, que é 192. 192. Está aqui o resultado. Ok? Beleza?
Bem, por hoje é só isso, tá? Bons estudos aí. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando aí também com outras questões relacionadas a isso, sobre questões aí essas questões de pirâmides e cone. Então, boa sorte nos estudos. Até mais.